Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é a importância do trabalho e a transformação da matéria-prima. Esse tema, gente, vocês vão encontrar da página 19 até a página 22. Vamos lá? Observem, gente, essa imagem que está no livro didático de vocês. Ela está mais precisamente na página 18, ela dá a entrada do capítulo, ela dá a entrada do tema da gente. Observem lá. Então, nós temos ali um madeireiro, né? Um madeireiro não, alguém, né, que cortou uma madeira, acredito que seja um madeireiro, né? Ele está ali com uma motosserra, né? E está com um monte de árvores ali, um monte de tronco de árvores ali que foram cortadas. Imagino eu que ele tenha cortado com aquela motosserra. Na segunda imagem, nós temos o quê? O transporte dessa madeira, desses troncos de árvore ali que a pessoa cortou, que esse madeireiro, que esse cortador de madeira aí cortou, né? Na terceira imagem, nós temos o quê? Uma bobina de papel. Então, eu imagino o quê? Que aquela madeira saiu lá do primeiro setor, lá, né? Setor primário, e foi para a indústria, que transformou ali naquela bobina de papel. A celulose, né? Pegou a celulose da madeira e transformou no papel. E num terceiro momento, no quarto momento ali, nós temos o quê? Uma pessoa numa gôndola ali, né? Numa espécie de uma prateleira, com escrito cadernos. Então, vejam bem, a árvore estava lá no primeiro setor da economia, né? Ela passou ali por meio de transporte, saiu desse primeiro setor e foi para a indústria, transportada por um caminhão, e chegou depois dessa transformação que ela sofreu, essa madeira, ela chegou para nós aqui na forma de caderno no supermercado. Vocês observaram? Então ali, aquela pessoa ali trabalhou, cortou aquela madeira, tá? Ele cortou aquela madeira, uma outra pessoa, o motorista, transportou essa madeira de caminhão, a indústria com vários funcionários transformou essa madeira em papel e chegou até nós no terceiro setor da economia, no comércio no caso, certo? Nesta página 19 do livro didático de vocês tem um poema. Observem o poema ali, ó. O nome do poema é O Trabalho e o Lavrador. Então ele diz lá, o que disse o pão ao padeiro? Ele faz uma pergunta. Antes de pão, eu fui farinha, farinha que o moinho moía, debaixo do olhar do moleiro. Depois tem na sequência lá, o que disse a farinha ao moleiro? Um dia fui grão de trigo, que o lavrador ia colhendo e empilhando no celeiro. Lá no terceiro momento, o que disse o grão ao lavrador? Antes de trigo, fui semente, que tuas mãos semearam, até que me fizeram em flor. Lá no quarto momento, o que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês, lavro essa terra, semeio o trigo, colho o grão, moo a farinha e faço o pão. E tudo isso eu chamo de trabalho. O que eu quero falar para vocês, gente? O poema, que é de Sérgio Caparelli, ele nada mais é do que ele traz o que? A transformação das coisas, a transformação da matéria-prima, tá? Naquilo que nós queremos, no caso ali o pão, né, que se refere, tá? A partir do trabalho. É por meio do trabalho que nós modificamos as coisas, que nós transformamos as coisas. Entenderam? Dando sequência no livro didático de vocês lá, observe lá, trabalho, tá? O trabalho, ele é muito importante na vida das pessoas, pois por meio dele desenvolvemos nossas capacidades e produzimos diversos produtos e serviços necessários ao desenvolvimento da sociedade. Observam lá? Na sequência diz o seguinte, cada profissional desempenha um conjunto de ações para chegar a um resultado final. Como as atividades realizadas pelo seu professor durante o ano letivo, no caso, né, os quais são devidamente planejadas. Ou seja, o trabalho é um conjunto, gente, de atividades realizadas. É o esforço que fazemos, no caso, para alcançar uma meta, para alcançar um objetivo. É por meio do trabalho que nós concretizamos os nossos sonhos,
Também o trabalho é uma forma de expressão. Por meio do trabalho nós mostramos as nossas habilidades, as nossas iniciativas, nós nos aperfeiçoamos por meio do trabalho, nos tornamos especialistas em determinadas áreas. O trabalho nos ensina a conviver com as pessoas, né? O trabalho, ele nos ensina a não sermos egoístas. O trabalho, ele promove, ele faz com que a gente consiga adquirir respeito das pessoas, né? Por exemplo, um trabalho escolar, quando a gente faz um trabalho bem feito, o professor elogia por meio do trabalho que a gente faz, nós dedicamos tempo, nós se empenhamos, nós pesquisamos. Tudo isso, gente, é trabalho, tá? Quando fazemos um trabalho bem feito, isso eleva a nossa autoestima na realidade. Muitas pessoas falam a ideia de trabalho e emprego como sendo a mesma coisa. Mas existe diferença entre emprego e trabalho. O trabalho, gente, ele é uma tarefa que você faz, é uma atividade que você faz, que nem sempre ela é remunerada, tá? Nem sempre você recebe um dinheiro. Emprego é diferente. Quando você tem um emprego, você tem o quê? Uma remuneração. Por exemplo, eu trabalho em determinado lugar e pelas atividades que eu exerço lá, eu recebo um dinheiro por isso. Eu recebo dinheiro, eu recebo um pagamento. Então, eu tenho um emprego. Existe um professor, o nome dele é Mário Sérgio Cortella. Se alguém tiver curiosidade de saber, é só pesquisar. Ele é um filósofo. Ele diz que trabalho é uma atividade que a gente faz ou que a gente faria até mesmo de graça, que não precisaria pagar por isso. O emprego, ele já é o que é um cargo que alguém tem em algum lugar, alguma empresa, por exemplo, alguma instituição, no caso, onde o seu trabalho físico, onde ele vai lá fisicamente ou intelectualmente dentro daquela empresa, ele exerce uma profissão lá dentro, uma função lá dentro daquela empresa e ele recebe por isso. Vou falar para vocês agora também alguns tipos de trabalho. Existem vários outros, mas eu vou falar esses aqui que eu considero mais importante para vocês terem noção. Trabalho infantil. O trabalho infantil, gente, é um trabalho realizado por crianças e adolescentes. E no nosso país, no nosso Brasil, é um tipo de trabalho que é proibido por lei, tá? Então, em pessoas que têm menos de 16 anos, né, é proibido, considerando as leis que existem para isso. Tem que verificar a lei, né, para que ela classifique o que seria esse trabalho infantil. Tem também o trabalho coletivo, o trabalho em equipe, né? Então, o trabalho coletivo, a gente faz isso na escola bastante. O trabalho em grupo é um trabalho que dá mais prazer, é um trabalho mais prazeroso, que todo mundo trabalha coletivamente, compartilhamos os conhecimentos, né? E a gente tenta solucionar um problema, realizar uma atividade na escola. Tem também, gente, o trabalho escravo. É aquele tipo de trabalho onde o empregador, ele explora quem trabalha para ele. Certo? Tem outro tipo de trabalho muito bacana, que é o trabalho voluntário. Aquele que você faz, o que você disponibiliza o teu tempo, os teus conhecimentos, no caso, para exercer uma atividade que não tem remuneração, mas que você faz com muito prazer, com muito carinho. Normalmente você faz isso para ajudar alguém, para dar um pouco do seu tempo para outra pessoa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que cada trabalho tem um tipo de profissional. Lá na página 20 do livro didático de você, dá uma olhada lá. Então, nós temos ali um agricultor, nós temos uma repórter, nós temos ali um policial, nós temos ali uma médica, nós temos um pedreiro, ou temos um carpinteiro, temos um professor, um músico. São diferentes funções, diferentes trabalhos, diferentes profissionais. Ou seja, é por meio do trabalho que nós transformamos as coisas e também as pessoas, certo? Nós falamos em transformação, né? Então agora nós vamos falar da transformação da matéria-prima. Lembra que eu comentei daquele quadro lá atrás, da madeira que vai ser transportada pelo caminhão, que chega na indústria, transforma em papel e depois vai para o comércio no formato de caderno e outras coisas? Lembra que eu comentei? É sobre essa transformação da matéria-prima que eu vou falar agora com vocês, certo? Essa transformação, gente, da matéria-prima, ela ocorre no segundo setor da economia, nas indústrias que a gente fala, sabe? Nas indústrias. Então, nas indústrias, essa matéria-prima, seja ela
animal, vegetal ou mineral, ela é transformada em diferentes produtos, aquilo que eu comentei com vocês, e poderão ser utilizados tanto no espaço rural como no espaço urbano, tá? Então, o espaço rural e o espaço urbano, eles se complementam. Vou mostrar para vocês, a partir do livro didático de vocês e algumas figuras, algumas imagens, alguns exemplos de transformação de matéria-prima em diferentes produtos, nas áreas, no caso, de alimentação, de vestuário e da construção civil. Observem lá, então, primeira matéria-prima lá, nós temos o quê? O leite, que é ordenhado lá, tem alguém lá ordenhando, tirando o leite dessa vaca, no caso. Aí, no segunda figura, nós temos o quê? O leite condensado. Então, aquele leite que veio lá do campo, né? Ele foi transformado na indústria de leite condensado. E num terceiro momento, ele também foi transformado lá em doce de leite. Observar a transformação lá, o primeiro produto lá, aquele leite líquido lá saindo da vaca e o que ele virou lá na frente, certo? A segunda imagem, nós temos lá o cultivo de algodão, sabe? O algodão é plantado lá, tá? Então, planta-se o algodão, tem o cultivo de algodão. Depois que ele sai do campo, do primeiro setor da economia, ele vai para o segundo setor lá, né? Que é o setor da indústria. Ele se transforma em tecido. Aí, transformando em tecido, ele vai fazer o quê? Vai se transformar em roupa, que a gente vai lá na loja e compra, lá no comércio, né? Vamos para a próxima imagem? Minério de ferro, vejam lá. O que o minério de ferro faz? Ele se transforma em barras de ferro, né? E nós utilizamos as barras aonde? Para construir as casas, para construir a nossa casa, para dar sustentação à nossa casa. Porque sem essas barras de ferro, a gente constrói, ela desmontaria por completo. Entenderam? E o que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu falei com vocês até agora sobre o trabalho e sobre a transformação da matéria-prima? Quando consumimos lá, por exemplo, quando você come um doce de leite, quando você usa uma camiseta, quando você constrói, você vê alguém construindo uma casa ou algo semelhante, né? Então, o que você deve entender disso? Que esse consumo dessas mercadorias, elas vieram a partir do quê? Das atividades realizadas pelo trabalho. Então, o trabalho transformou essas matérias-primas nos produtos que nós utilizamos no dia a dia. E esse material, gente, desses produtos que nós consumimos, esse material é chamado material base, a base que produz o doce de leite. Então, a base que produz o doce de leite, por exemplo, é o leite. Então, essa base é chamada de matéria-prima. Sem o leite, nós não produzimos o doce de leite. Sem o algodão, nós não conseguimos chegar na camiseta. E sem a rocha lá, que é a rocha que produz o ferro, nós não conseguimos construir a nossa casa. Vocês entenderam como as coisas elas estão interligadas, as ações, os trabalhos, as funções de cada pessoa? Entenderam? Vamos para as atividades?